Eu vim morar em Santa Maria em 1977. Vim para estudar engenharia mecânica, fazer engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Maria. E no final desse mesmo ano, né, eu tomei conhecimento dentro da universidade, né, de um grupo de estudantes que tinham a intenção de criar uma cooperativa. Aí me interessei pela ideia e comecei a participar das reuniões. Esse mesmo grupo que estava trabalhando na criação da cooperativa, também sob a influência de um paulista, né? O apelido dele é Paulista, só que eu não recordo o nome dele, que trabalhava com o cineclube em São Paulo, trouxe também a ideia de se criar, junto com a CESA, com a criação da cooperativa, a criação de um cineclube. Aí se começou a fazer as reuniões e na metade de 78, então se criou a SESMA e também o Cineclube Lanterninha Aurélio. Bem, eu era natural de uma cidade vizinha aqui, Santa Maria, vim estudar na universidade, fazer um curso de cooperativismo. E já no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, fiquei sabendo que estavam organizando uma cooperativa de estudantes para atender a necessidade de acesso aos livros, acesso à cultura do modo geral, né? Isso era a maior carência, nem tanto a questão do preço como a questão do acesso mesmo, né? Principalmente livros ligados à área sociológica, política, que tem uma dificuldade muito grande. As livrarias que tinham na cidade na época não tinham interesse econômico e nem político de trazer certas obras para a cidade. Então a cooperativa foi uma maneira que os estudantes e os professores que se engajaram nessa ideia tiveram para poder ter acesso a isso, né? No início eu apenas do cineclube eu apenas ia assistir os filmes, né? Não me envolvi muito diretamente com assim as atividades do cineclube. Apenas ia ver os filmes que eram projetados, né? Eu lembro que o primeiro filme que foi projetado foi Um Dia, um Gato. O meu envolvimento aí, eu comecei a participar mais diretamente da SESMA, né? Participei da segunda diretoria a partir de 1980. E aí comecei a participar também do Cineclube Lanterninha Aurélio, aí mais diretamente, né? Como aprendi a manusear o projetor 16mm e acabei como o principal projecionista, né, das atividades do cineclube, né? Então sempre que tinha uma atividade a gente saía com os projetores, com o rolo de filme, geralmente nos ônibus, porque a sede da cooperativa é aqui no centro da cidade e o campus em Camobi, né, a 10 quilômetros da sede da cooperativa. Então nós tínhamos que transportar esses equipamentos, né? E geralmente a gente fazia isso de ônibus, né? Então era uma trabalheira infernal, né? Carregar um projetor de 16mm e mais os rolos, fios, cabos, enfim, toda a parafernália, né, para fazer a projeção. Na verdade, sempre teve na essência da cooperativa, além do acesso aos livros, o acesso à cultura. Então, assim, a primeira motivação e a primeira forma de acesso a isso foi via os filmes 16mm pelo cineclube. Nós tínhamos 2 ou 3 associados que eram de outras regiões daqui, 2 de São Paulo, que tinham acesso a Dina Filmes, distribuidoras de filmes da época, e que motivaram a nós procurar, através do cinema, através dos filmes, ampliar aquela ideia de simples acesso ao livro. Então isso aí começou por aí e depois foi se incorporando outras atividades no campo da arte, no campo de palestras, seminários, enfim, debates que se propiciou ao longo da história, diversas manifestações culturais em todos os campos, né? Então isso foi fazendo um processo. O livro em si era um meio para a gente poder divulgar a cooperativa, né? E claro que sustentação econômica foi através do livro, né? Todo esse tempo, realmente, o livro, por mais que a cooperativa
ficasse com uma margem reduzida, essa margem reduzida foi o suficiente para fazer o que a cooperativa fez ao longo da história, né? Bom, eu nasci aqui em Santa Maria e sempre fui cinéfilo, assim, desde a infância, sempre ia muito ao cinema, mas cinema de calçada, assim, né? Cinemas tradicionais, cinemas grandes que a gente conhece. E no final dos anos 80, início dos anos 90, a SESMA, a Cooperativa dos Estudantes, onde a gente está aqui hoje, mas que na época não tinha uma sede própria, ela promovia ciclos de cinema num antigo cinema aqui da cidade chamado Cine Glorinha. Então eram ciclos temáticos, ciclo de cinema italiano, ciclo do cinema novo brasileiro, enfim, vários ciclos. E eu ia a esses ciclos, frequentava esses ciclos, junto, obviamente, com uma série de pessoas. Mas era um ciclo, a diferença que eu via é que tinha um cuidado de curadoria, enfim, que tu poderia ver ali cinematografias, filmografias que tu não via de outra forma aqui na cidade, porque só vinham, né, filmes tradicionalmente comerciais, né? Bom, aí em 93 eu ingressei, quando eu tinha ingressado já em biologia na universidade, ingressei pela segunda vez na faculdade, depois de ter abandonado o primeiro curso em administração de empresas, né? E aí eu me associei à SESMA. E aí, de bate-pronto, eu vi o cartaz do Cineclube Lanterninha Aurélio, na entrada da SESMA, ali na antiga sede. Isso me marcou muito, desde sempre. Uma coisa que eu tenho era o índio com a câmera na mão. Assim, isso era uma coisa muito forte assim, para nós. E aí, pronto, comecei a frequentar sessões do Lanterninha Aurélio, que eram todas as quartas, na sala 07 da antiga reitoria, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, daqui do centro, né, do campus, do setor aqui do centro. E ali todos, e era muito legal, porque tu via filmes que absolutamente tu não via, nós não conseguiríamos ver de outra forma, e para além disso, tinha uma diferença, tinha um sujeito que é o Paulo Henrique Teixeira, que é um cineclubista que tem a minha idade, um pouco mais novo até, mas que é um cara histórico aqui na cidade do movimento cineclubista, que ia lá para frente, fazia um pequeno debate, apresentava o filme. Aquilo para mim já era a diferença de ir num ciclo tradicional. E organizo, coordeno o Cineclube Unifra desde 2005. Na verdade, o Cineclube começou em 2006 aqui na instituição, como uma atividade de cunho acadêmico e continua até hoje. Diferentemente de outros cineclubes da região, aqui ele é feito exclusivamente por acadêmicos de publicidade, propaganda e jornalismo. O trabalho funciona da seguinte maneira: os alunos se reúnem comigo, nós nos reunimos aqui nesta sala, neste ambiente, uma vez por semana, e decidimos sempre com muita antecedência quais serão os ciclos temáticos mensais do Cineclube. E sempre defesas dos alunos, né? Defesas acaloradas por vezes. E dentro desse ciclo nós discutimos sempre um tema, e dentro desse ciclo a gente escolhe que filmes irão fazer parte desse ciclo. As mais variadas possibilidades, mas normalmente sempre tem na questão de gênero, um ciclo dedicado à mulher, sempre tem os clássicos, né, ciclos dedicados a grandes diretores ou a grandes filmes, sempre tem a questão da América Latina e do Brasil, o ciclo latino comum que a gente vai ter em março de 2011, que vai ser Hola Que Tal, que é do cinema argentino. Temos também ciclos de cinema brasileiro e eventualmente também passamos produções locais na época do Santa Maria Vídeo Cinema. A minha experiência com cinema, a trajetória em gostar de cinema, começou na cidade que eu morava, que é na capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Lá tinha muitas mostras de cinema independente, gratuitas, que se aproximam, não se considerava como cineclube, mas praticamente exerce a mesma atividade. E morei lá um tempo, acompanhando muito curtas e tendências experimentais. E quando eu vim morar em Santa Maria em 2003, eu fui conhecer a Casa da Cultura. E tinha um cartaz lá fixado, todas as quartas-feiras, curtas gratuitas na Casa da Cultura no terceiro andar do auditório. Aí eu achei aquilo fascinante, porque eu estava achando um pouco falta do que tinha na minha cidade. Então, acabei descobrindo no Lanterninha, na Casa da Cultura, essa oportunidade de continuar com essa vida, essa parte cultural da vida. De 2013 a 2005, eu participei como público do Lanterninha Aurélio. Chegou um ponto, uma época de tanto gostar e frequentar, eu comecei a ajudar a divulgar também.
Em 2005 mudou algumas pessoas e o coordenador da época me chamou para fazer parte da produção, basicamente para ajudar na divulgação. O tempo foi passando um pouco, as pessoas foram... O cineclubismo tem isso, as pessoas vão trocando, muda as pessoas, se interessam por outras coisas. E nós viemos aqui para a SESMA em 2006, novembro de 2006. E aqui na SESMA eu assumi a parte da projeção, aqui dentro do Cineclube Lanterninha Aurélio. E aqui fiz isso durante 4 anos. Aqui no Lanterninha Aurélio. Na verdade, a gente consegue ter a nossa programação diferenciada porque existe o Lanterninha. Né? Se o Lanterninha não tivesse tanta história, fosse tão engajado, principalmente com temáticas mais pertinentes ao universo cineclubístico, nós não poderíamos ter o nosso. Então, o nosso difere um pouco do Lanterninha, porque a gente precisa fazer uma mediação, né? E tentar equilibrar filmes que atraiam os nossos estudantes, o nosso público-alvo prioritário, eu diria, mas não é o exclusivo, e também com filmes mais de arte ou mais engajados. Nós temos também um ciclo com o curso de História aqui da Unifra. Duas vezes por ano a gente faz um ciclo com eles. E aí também a gente consegue colocar aqueles filmes que nós temos mais interesse. Porque fica difícil uma atividade acadêmica tocada por 10 alunos absolutamente jovens, eu tentar colocar sempre os filmes que fazem a minha cabeça. Eu tenho que colocar filmes que façam a cabeça também deles, senão não será atrativo. Então, nesse sentido, nós temos filmes que, por vezes, podem até parecer um pouco apelativos ou comerciais, mas que, na verdade, não são nada disso. Né? São filmes que, às vezes, estão esquecidos nas prateleiras. Inclusive, quem colabora conosco é a própria locadora da SESMA, lá onde tem o Lanterninha Aurélio, que nos empresta, né, sem custo nenhum, os DVDs. E, na maioria das vezes, quando a gente tenta um filme mais antigo, por exemplo, a gente passou agora O Meu Tio, em Grandes Diretores, do Jacques Tati. Não achamos na cidade, eu tive que comprar. Dificilmente algum outro local que não um cineclube passaria um filme de um diretor francês dos anos 50. Sei de outros casos de amigos cineclubistas em Santa Maria, basicamente dentro do Lanterninha Aurélio. Outras pessoas que trabalharam aqui, passaram pela SESMA, pelo Lanterninha Aurélio, também era um público que começou a ajudar nas sessões. Acredito que boa parte, acho que já chegou até de toda a coordenação passar, de ser o público que está coordenando. Esse é um fato curioso, assim, as pessoas foram trocando, aí nós vamos mudando nossos afazeres da vida, a gente percebe algum público que frequente mais, aí nós já chamamos ele para ajudar na sessão. É bem isso, o cara vem, vê que o cara tá vindo demais, tá gostando muito, e a gente já chama para trabalhar e bota já na responsa.